Ora viva, muito boa noite, bem-vindos a mais um programa Resenha Semanal. Vamos, como habitualmente temos feito ao domingo e a esta hora, olhar para alguns assuntos que fizeram a nossa semana. Quero desde logo agradecer a presença aqui em estúdio do António Muxanga. Muitíssimo obrigado. José Manuel, bem-vindo uma vez mais. Samito Tembelo, obrigado por se juntar à nossa equipe, ajudar-nos a interpretar alguns factos que fizeram a nossa semana. E esta semana nós gostávamos de começar por olhar para a questão das regiões autónomas, que vai a debate na Assembleia da República. E a RENAMO, portanto, vai submeter à Assembleia da República este anteprojeto da criação das regiões autónomas, um assunto que tem estado a ser largamente discutido nos últimos tempos. A questão que eu queria colocar logo a partida para o António Muxanga é se não estaria, portanto, a própria RENAMO a colocar-se numa ratoeira por si mesma criada, tendo em conta, portanto, o tempo que todo este processo pode eventualmente demorar, portanto, a ser decidido. Muxanga. Boa noite. Primeiro, queria agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado. Vou pedir para o microfone, hoje, infelizmente. Quero agradecer a Deus pela proteção e vida que Deus tem nos proporcionado. Agradecer a TV Miramar pela oportunidade que nos oferece e cumprimentar os telespectadores e, através deles, ao povo moçambicano. Indo concretamente à sua questão, diria que não. Nós acreditamos na boa vontade, acreditamos na seriedade das pessoas com que nós estamos a negociar e esperamos que logo que o projeto for concluído vai merecer a rapidez necessária. Apenas dizer que o que efetivamente vai ser depositado na Assembleia da República vai ser a autominização das províncias onde o presidente Afonso Dhlakama ganhou eleições. Dado que a região, como entidade administrativa, não existe na República de Moçambique. Então, vai se requerer a autonomia das províncias onde a RENAMO e o presidente Afonso Dhlakama tem a maioria, tendo em conta que as províncias é que representam os círculos eleitorais. Portanto, acreditamos que a promessa feita pela contraparte vai ser cumprida, por isso nós, como RENAMO, não temos muitos motivos de receio, porque se estivéssemos a recear, poderíamos criar problemas de retrocesso, poderíamos criar problemas de falta de confiança, e onde há falta de confiança, onde há retrocessos, muita coisa pode acontecer, e o que nós percebemos é que essa coisa pode ser prejudicial para o povo moçambicano e pode ser prejudicial para o próprio Estado moçambicano. Obrigado. Samito, a sua apreciação em relação a esta questão? A RENAMO não estaria a colocar-se numa ratoeira, portanto, ao avançar, portanto, com este anteprojeto? E coloco-lhe a mesma questão, tendo em conta o tempo que este processo eventualmente possa demorar. Primeiro cumprimentar os telespectadores da televisão Miramar e dizer que, a acontecer dentro dos trâmites legais do estabelecido na lei seria um processo demorado, é verdade. Porém, eu queria me cingir a alguns pontos essenciais a ter em conta nesse processo. Há uma negociação, há um diálogo, melhor assim, ou negociação, que está a acontecer entre o que já aconteceu entre o líder da RENAMO e o Presidente da República. E o Presidente da República foi, daquilo que percebi, disse que vamos seguir os trâmites legais. Trâmites legais, o que seria? Seria que a RENAMO iria submeter o projeto ou anteprojeto à Assembleia da República para aprovação, e não é de competência do Presidente da República influenciar as ações da Assembleia da República. A Constituição da República é muito clara em relação à separação e independência dos poderes. A Assembleia da República é um órgão que funciona de forma independente do Executivo da República de Moçambique. Vimos com isso, porém, a boa intenção do Presidente da República e boa intenção também do Presidente da RENAMO a querer encontrar uma solução política para o problema que Moçambique vive. Porém, eu acho que não se pode impor ao Presidente da República que encontre uma solução um tanto que autocrática para a solução deste problema.
temos que reconhecer a boa vontade das partes, porém, reconhecer que há trâmites legais que devem acontecer e que não são em todo dependentes da figura do chefe do Estado. Não é? Eu acho que, para além do acordo que acontece, ou não sei se chamaria de acordo, chamaria do diálogo que aconteceu entre o chefe do Estado e o líder da Renamo, nós vimos o líder da Renamo dizer que se, por exemplo, a bancada parlamentar da Frelimo não aprovar, as consequências seriam para o Presidente da República. Então, isso quer dizer que o Presidente da Renamo é consciente de que a Assembleia da República é independente do Presidente da República. Então, é bom que avancemos com cautela em relação a essa situação, porque temos dois órgãos do Estado, soberanos, independentes, que podem decidir de acordo com aquilo que são as suas convicções, aquilo que é o seu parecer em relação a esse assunto. Eu prefiro que tenhamos esse cuidado e deixemos as instituições funcionarem. Pois. José Manuel, a sua apreciação. Bom, Hermínio, deixa-me primeiro, se me permite, cumprimentar os caríssimos telespectadores, agradecer a Deus pela proteção que nos tem conferido, tem nos dado. Mas antes de responder à sua pergunta, eu gostava de destacar que esta semana houve o arranque do ano letivo escolar, que foi mais um momento de festa para todas as nossas crianças em todo o país, de voltarem ao convívio dos seus professores, ao convívio das escolas. A província de Maputo é uma das províncias que está na dianteira neste processo, onde neste ano entraram em funcionamento 3 novas escolas do EP1, do EP2 foram introduzidos 11 escolas, e temos 4 escolas novas de ensino secundário geral, contratados 763 professores, novos professores, e temos um universo de 416 mil alunos, portanto um pouco mais. Portanto, é um ganho, é verdade que os números ainda são poucos, mas eu quero encorajar a direção da educação na província, de facto, a prosseguir com esta atividade, porque ainda temos crianças que estão fora, mas estão no bom caminho e que continuem. O segundo aspecto, eu queria lamentar profundamente aquilo que está a acontecer na nossa Assembleia da República, que é uma tentativa de exclusão da bancada do MDM, sobretudo em relação àquilo que é a vice-presidência daquele órgão. Ora, o artigo número 192 da Constituição da República, no seu número 1, estabelece que a Assembleia da República deve ter presidentes, vice-presidentes, e estes serão definidos pelas bancadas parlamentares, e não remete a qualquer outro comando, não remete a qualquer outro comando para a indicação destes destes vice-presidentes. O número 2, do mesmo artigo, diz: os vice-presidentes auxiliam o presidente da Assembleia da República e remete aí sim ao regimento, à explanação daquilo que são as atividades e funções destes vice-presidentes. Mas parece haver uma intenção de interpretação errônea, não é? Excluindo uma bancada que foi legitimamente eleita e que está lá representada, também em relação àquilo que são os grupos parlamentares. Olha, os grupos nacionais, não é, são embaixadores da Assembleia da República no continente e no mundo inteiro. Portanto, um embaixador, não é, por mais que ele seja de um partido ou de qualquer outro, se nomeado embaixador, ele não representa o partido, não é embaixador do partido, é embaixador de um país, neste caso de Moçambique, e no caso do Parlamento, é embaixador do Parlamento junto a outros parlamentos, junto a outras organizações similares. Portanto, não há necessidade de nós termos que excluir uma bancada, supostamente porque é minoritária,
não sei quais. Não, nós não vamos representar lá, ou seja, os que foram, os grupos nacionais dentro do Parlamento, não vão representar a bancada da Frelimo ou a bancada da Renam, mas vão representar o Parlamento moçambicano. Portanto, é isto que eu queria lamentar de facto e chamar a atenção aos moçambicanos para que fiquem atentos sobre essas questões. Ora, indo a questão agora, pois. Indo a questão. Portanto... Exato, indo a questão em relação ao... Agora ficou mais claro, não é? O Muxanga disse uma coisa muito clara, que se calhar ainda criava alguma confusão em algumas pessoas. Regiões autónomas ou a autonomização das províncias. Portanto, estamos perante a autonomização das províncias. O projeto que será submetido pela Renam, segundo aqui foi referido, trata da autonomização das províncias. Ora, isto não é uma matéria estranha àquilo que é o nosso ordenamento constitucional, ou seja, o número 4 do artigo 273 da Constituição da República abre espaço para que haja ampliação do território das autarquias e a província pode ser autarcizada, a província pode ser ampliada, portanto não vejo problemas nesta perspectiva de ter que se olhar, se mexer com a Constituição, etc, etc. Agora, em relação aos acordos, eu acredito que sim, há de haver acordo entre os dois líderes, o Presidente da República e o Presidente da Renam. Creio que não esgotaram os encontros que tiveram, vão continuar ainda a encontrar-se, o que é positivo. Aliás, eu, como patrão, como bem disse o Presidente da República, encorajo que continuem a dialogar sempre para encontrarem consensos. Agora, que a autonomização pode acontecer, sim, não vejo problema nenhum. Eu até acredito que vai acontecer. E mais, quando nós falamos de questões políticas, temos que, em algum momento, olhar para aquilo que é os procedimentos dentro da Assembleia da República. A nossa Assembleia da República, muitas das vezes, e vimos isso no ano passado, chancela aquilo que são os acordos. Nós queremos a paz. É preciso haver acordos políticos para que tenhamos a paz. E a Assembleia da República deve estar atenta, aberta, não é? Para analisar e encontrar espaços que possam acomodar o que é necessário para o país continuar a andar e ir para frente. Sem querer dizer violar as normas, violar a própria Constituição, mas encontrar de uma forma colaborativa para podermos encontrar a paz. Eu acredito que há de haver consenso. Pois, deixa-me perceber uma coisa aqui, Muxanga. É facto que a Renamo pretende, portanto, instituir nas zonas autónomas, nesta questão da autonomização, presidentes que teriam, diga-se, uma função executiva e de tornar, portanto, os governadores praticamente não executivos. A proposta da Renamo passa por aqui ou terá, portanto, outros caminhos? Bom, o projeto que a Renam está a desenhar agora é de autarcização. Conforme o colega Zé Manuel estava a dizer... Peço para usar... Eu estava a dizer que, conforme o colega Zé Manuel estava a dizer, nós vamos usar um modelo em que a província vai ser transformada em autarquia superior. Sendo assim, dependerá da vontade de quem assumiu a chefia do Estado. Se vai manter os governadores ou não, mas querendo vai os manter como representante do Estado. Okay. Mas todos os poderes administrativos que estão com os governadores agora passarão para esses conselhos. Significa isto que nós poderemos ter governadores com função igual àquilo que a governadora da cidade de Maputo está a desempenhar, ou que o administrador da Matola está a desempenhar, porque o resto, este conselho é que vai poder fazer. Mas antes de aprofundar muito isto, gostaria de comentar um pouco o que os meus colegas estavam aqui a dizer. O colega aqui ao lado estava a dizer que o presidente gosta de cumprir a lei. Eu digo não. O presidente, como demonstração de que não cumpre a lei, só exige que a Renam cumpra, nomeou José Mandra para reitor da CIPOL, violando a lei do ensino superior. O que se sabe até agora, desde o Ministério e da casa do José Mandra, é que ele tem diploma de licenciado. E a pessoa que tem uma simples licenciatura, segundo a lei do ensino superior, não pode ser reitor, não pode ser pró-reitor, nem pode ser vice-reitor de uma instituição de ensino superior. O governo, através do vice-ministro, atualmente nomeado governador de Cabo Delgado, deu vida à cara à Universidade de Moçambique. Espero que ele aconselhe
o presidente a exonerar José Manda, antes que possamos perder tempo. Ao manter Celso Correia e Petersburgo no governo, pessoas que fizeram jogadas sujas, sem que tenham competências para tal, e encomendaram fotografia oficial numa entidade privada, sem concurso público, mesma entidade que prestou serviço ao gabinete eleitoral do Partido Frelimo de seu candidato. Ao nomear jornalistas com funções de chefes de redação para cargos de direção e assessoria, como é o caso da jornalista que passou da televisão de Moçambique para o Gabif, como é o caso do seu adido de imprensa, que era chefe da redação na STV, demonstrou claramente que reconhece que não houve voto nenhum a favor dele. O que houve foram serviços de manipulação de algumas pessoas, incluindo essas que eu citei. Manipularam a opinião pública para fingir que ele tivesse o que teve. Então, isto é perigoso. Portanto, não se pode dizer que ele cumpre a lei, mas ele tem uma oportunidade, pelo menos, de se reencontrar com a realidade, exonerando José Mandra, exonerando Celso Correia e Petersburgo, porque Petersburgo e Celso Correia foram apanhados com pau na massa. Meteram a colher em sopa alheia. Não podem ser membros do governo. Deixa-me ver aqui o Samito Dembele. Samito, ainda neste processo, portanto, da autonomização, eu gostava também de perceber um aspecto, que nos ajudasse a perceber um aspecto. O governo, com este processo, não terá tempo, diga-se, de finalizar um dos maiores dossiês, um dos principais dossiês que está sendo discutido, portanto, no Centro de Conferência de Quixissano, que é o dossiê da desmilitarização. A RENAMO, portanto, da RENAMO e a integração de seus órgãos das Forças Armadas de Defesa e Segurança. Portanto, o tempo que a RENAMO pede, ou o tempo que a RENAMO terá para discutir com o Governo, portanto, na Assembleia da República, este processo, não dará o tempo suficiente ao Governo, portanto, para desmilitarizar os homens da RENAMO e por aí além. Algo que a RENAMO até este momento fica a pé em não querer avançar. Eu percebo que são dois dossiês diferentes e que devem ser abordados também de maneira diferente. A questão da desmilitarização e integração, acima de tudo, dos homens ou das forças residuais da RENAMO, é uma questão de imperativo nacional, é uma questão de soberania nacional, soberania no sentido de que precisamos, para nos considerar um Estado de facto soberano, ter uma única força de defesa e segurança que garanta a integridade territorial. Então eu acredito que estamos aqui a falar das funções do Estado, as funções de soberania que o Estado tem. E temos aqui a questão da atomização, que é uma questão diferente, é uma questão mais política, eu prefiro chamar assim mesmo, porque com essa questão da autonomização, o Presidente da República, a Assembleia da República são soberanos para decidir da melhor maneira. Porém, eu acho que com a autonomização das províncias, nesse caso estamos a falar das províncias centro-norte, algumas províncias menos Cabo Delgado, se calhar, não é? E Niassa, onde pelo menos os dados das eleições dão vitória inequívoca ao presidente Filipe Jacinto Nyusi, estaremos a colocar em causa aqui a verticalidade do poder. Estaremos definitivamente a colocar em causa a verticalidade do poder. Existe um plano de governação que é nacional, existe que por sua vez é replicado a nível das províncias, dos distritos, etc, etc. Nós vimos na governação do presidente Armando Guebuza a questão do distrito como polo de desenvolvimento. Vimos o presidente Nyusi a dizer que ia continuar com a ideia de potenciar o distrito como o polo de desenvolvimento e, acima de tudo, ter o homem como o foco de desenvolvimento. Então, eu acho que a materialização desses projetos implica uma estrutura vertical do poder e com essa ideia da atomização pode, a dado momento, colocar em causa essa questão. Por quê? Porque uma coisa é ter elementos da RENAMO na governação, outra coisa é ter elementos da RENAMO indicados
a partir ou pelo líder da Renamo e a responderem ao líder da Renamo. Temos porque é responsabilidade ou é direito do chefe do Estado, de acordo com a Constituição da República, nomear os governadores, não é? E os governadores quem são? Os governadores são o executivo a nível da província. E se nós queremos introduzir novos executivos a nível da província, definitivamente temos que rever a própria Constituição também, né? Temos que fazer revisões a muitas leis para chegarmos a esse ponto. Então, eu percebo e eu acho que os órgãos, quer o Presidente da República, quer a Assembleia da República, são soberanos para decidir sobre esse assunto, porém eu tenho sérias dúvidas que o processo de desenvolvimento possa acontecer com a mesma força que poderia acontecer num cenário em que a verticalidade do poder é mais estruturada. Agora, os membros da Renamo também são moçambicanos. Pois. São moçambicanos, vivem conosco também, de certeza têm amor pela pátria. O problema é que muitas das vezes as questões políticas têm vindo ao de cima. A questão de protagonismo político. Nós ouvimos, por exemplo, com a validação dos resultados, com a divulgação, melhor, o presidente da Renamo a dizer: vamos ver quem vem ajoelhar aqui. Não é? Eu tive a oportunidade de ouvir o deputado Muxanga a dizer que os mediadores foram ter com o presidente da Renamo a mando da Frelimo. Nós estamos a ver que aqui é questão de protagonismo que está em causa. Então, eu acho que enquanto esse espírito estiver lá, poderemos ter sérios problemas para a questão da unidade nacional e para a questão de desenvolvimento consequentemente. Obrigado. José Manuel. Este processo abre espaço para que o Governo consiga finalmente alcançar aquilo que tanto desejou, que é a desmilitarização dos homens armados da Renamo. Não, olha, eu penso que são processos um pouco paralelos ou um bocado diferentes. Nós estamos a falar, a questão da desmilitarização, etc., etc., está sendo discutida em sede própria, ou seja, no centro de conferência onde está a avançar, existe um grupo de observadores que está a trabalhar neste assunto. Temos o processo eleitoral realizado em outubro passado, que ditou aquilo que ditou, com todas as contestações existentes, etc. O que está-se a discutir neste momento, não é? Pode sim ter consequências noutros aspectos, mas aqui trata-se de um projeto simples, único, que é a autonomização das províncias. Naquilo que é o meu entender, a reivindicação da Renamo é que quer governar nas províncias onde ganhou. Não é, quer dizer, eu penso que é isto. E governar, agora, quando diz que pode mexer com a verticalidade do poder, eu acredito que, bom, se isso for possível, então os municípios que nós temos agora também devem estar com problemas, porque continua a ser Moçambique, apesar de ser município da Matola, município da Beira, município de Maputo, tem lá representantes do governo, a nível de cada um dos municípios, se não estou em erro. Portanto, o governo nomeia um seu representante naquele distrito, exatamente para manter a verticalidade desse poder, a relação vertical do poder com os órgãos locais, neste caso, com os municípios. Concordo também que temos que, eventualmente, no processo de autonomização, ter que se mexer um e outro aspecto da própria Constituição da República. Agora, o que eu não acho que seja muito correto, se nós queremos avançar para um novo modelo democrático nacional, queremos dar alguma qualidade à nossa democracia, quer dizer, não acho que seja justo que a Renamo, não é, faça um projeto apenas para aquelas províncias onde ganhou. Ou seja, faz um projeto de caráter nacional, é debatido de forma nacional na Assembleia e passa a ser adotado um modelo de que, olha, todas as províncias nacionais são autonomizadas. Quem eventualmente ganhar em eleições naquela província passa a indicar o seu governador, etc., etc. Ou, inclusivamente, há eleições para podermos eleger o governador provincial à escala nacional, não apenas das províncias onde a Renamo ganhou as últimas eleições. Portanto, eu creio que seria mais
nacional, mais moçambicano, que nós pudéssemos autonomizar todas as províncias e, a partir dali, conferirmos um novo modelo à nossa democracia, uma nova qualidade à nossa democracia e vermos nos próximos 5 anos o que é que isto vai dar. Se trouxer resultados positivos, vamos avançar com outras formas para consolidar a democracia moçambicana e moçambicanizar a própria democracia. Não apenas trazermos modelos de fora, mas temos que começar a moçambicanizar a nossa própria democracia, no sentido de ver o que é prático para os moçambicanos, o que é que valoriza a unidade nacional, o que é que valoriza a unidade lá naquela província. Portanto, eu penso que podíamos avançar, mas eu acredito que há de haver consenso, como eu disse no início, há de haver consenso, porque é de interesse de todas as partes que haja paz. Disso, o líder Ramo disse uma coisa, olha, se não aceitarem, olha, aquele povo vai manifestar. Bom, na verdade, há necessidade de haver paz e todos estão interessados na paz. O próprio Presidente da República está comprometido com a paz. E a paz significa sentar, dialogarmos, haver concessões de parte a parte, não é? E uma das concessões de parte a parte é dizer, bom, como é que nós podemos viabilizar esta questão da autonomização das províncias e acontecer no mais breve espaço de tempo, senão estamos aqui a amortecer as bolas, como dizem, bolas baixas, até que tudo fique esquecido. Puxaga, há este projeto, a esta visão de autonomização, diga-se, no contexto nacional ou apenas naqueles espaços em que a Renamo conquistou o poder? Desculpa, conquistou o maior número de votos? Bom, de princípio, nós vamos trabalhar com o modelo, já que Moçambique tem um sistema presidencialista, pois, é onde o presidente da Câmara tem o maior número de votos. Porque se nós fôssemos a usar o número de votos parlamentares, estaríamos a sair do sistema presidencialista. Estaríamos a violar o princípio da verticalidade do poder. Onde o da Câmara tem a maioria, ele vai nomear o Conselho Provincial, chefiado por um presidente do Conselho Provincial, que é para dar espaço para que, querendo o chefe do Estado mantenha lá o governador ou não, ou contra a designação. Mas o que importa aqui é que há um compromisso político para evitarmos confrontos, à semelhança do que aconteceu no passado, quando se dizia que o apartheid já morreu, o Rhodesia de Ian Smith, o Amuzibanda morreu. Então, e chegou-se à conclusão de que o problema não é de Amuzibanda, não é do apartheid, não é da Frente Rosiana de Ian Smith, mas efetivamente o problema é dos moçambicanos. Agora, é preciso ter em conta que quando se aborda a Constituição em nenhum momento deu poder às pessoas que roubam votos, pessoas que praticam fraude. Lamentavelmente, as pessoas, quando abordam essa questão, nunca falam disto. Fingem que não sabem o que aconteceu no país. Isto é que eu lamento. Porque toda a gente tem consciência do que aconteceu no país. O normal seria uma governação conjunta, aquilo que nós chamávamos de governo de gestão. Lamentavelmente, o presidente cessante alegou que isso criaria anarquia no país. Então, nós fomos à segunda forma. O segundo plano é este das províncias, onde o presidente da Câmara tem maioria, poder desenhar a questão da autonomia. Graças a Deus, houve entendimento entre ele e a pessoa que a Frelimo entregou o poder, apesar de não ter sido votado. Então, vale a pena experimentarmos e vamos ver o que vai acontecer. Em relação ao que o colega Zé Manuel está a levantar, não sei se isso seria benéfico nós incluirmos, por exemplo, a província de Maputo, Inhambane, Cabo Delgado, e depois consultar as populações dessas províncias vão dizer que não precisam disso. Então vamos queimar tempo. É preciso ir direto ao objeto. As províncias que reclamam autonomia é Sofala, Manica, Tete, Zambésia, Nampula e Niassa. E acredito que o projeto há de ir diretamente para isso. Havendo contribuições de colegas da Frelimo que vão ajudar a viabilizar este processo do MDM, penso que pode se alargar. Mas nós, efetivamente, vamos pedir a autonomização das províncias onde o presidente da Câmara está claramente à frente na votação, tendo em conta que o sistema de governação da República de Moçambique é presidencialista. Não vai se abordar a questão da eleição
Porque o povo não está preparado para esperar até 2019. O povo quer... Esta questão surge por causa dessas eleições, tem que ser já. Então, ainda bem que alteramos o regimento, tudo leva a querer que até dia 15 a sessão da Assembleia não vai ter lugar, se calhar depois do dia 20, e acredito que nessa altura o projeto da RAM já estará concluído e deverá merecer a urgência que o povo manifesta, porque próxima semana o presidente Afonso da Câmara regressa para as províncias para dar a resposta. Acredito que o povo vai esperar, mas o povo não vai esperar internamente. Então, é preciso garantir que o sentimento popular seja respeitado, de forma a podermos viabilizar os programas, a gestão do país, tanto que Estado. Há pessoas que acham que não pode haver autonomia. É preciso chamar a atenção a essas pessoas, porque ao fazer isso, o que há de acontecer vai ser pior. Neste momento, o que a RENAMO está a reivindicar é a autonomia administrativa e governativa. Se a RENAMO declarar unilateralmente a autonomia, significará a expulsão de todos os procuradores nomeados pelo governo central, todos os juízes nomeados pelo governo central, toda a polícia e todo o exército. Então aí passaríamos a ter aquela situação que se vive hoje na Palestina, em que cada um tem primeiro-ministro na província onde está. E isso não é bom. O consenso que os dois líderes alcançaram foi de se evitar isso. Manter o espírito republicano, manter a unicidade do Estado. Como é que a unicidade do Estado é feita? É através das instituições da defesa, da ordem pública, através das instituições da justiça, que devem manter a sua verticalidade. Eu vou pedir agora para sairmos para um rápido intervalo, voltamos já a seguir e continuamos a olhar por mais assuntos que fizeram essa semana. Até já, não saia daí.